Se você está procurando fundos imobiliários do tipo tijolo com ótimo preço, uma boa forma de diversificar sua carteira de investimentos, eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou estar te mostrando 3 boas opções de fundos imobiliários do tipo tijolo para você adicionar à sua carteira e consequentemente ter uma melhor diversificação em fundos imobiliários. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Fundos imobiliários é uma das melhores formas de você gerar renda passiva. E muitas vezes, quando você busca gerar renda passiva, você investe pensando no longo prazo, você busca diversificar sua carteira para que você tenha um melhor equilíbrio. E é claro, se você faz isso, você está fazendo o que é mais ideal, que você tenha uma carteira mais equilibrada, buscando ter fundos de papel, fundos de logística, fundos de fundos como exemplo, dentre outros tipos de modalidade de investimento que também podem estar até fora mesmo de fundos imobiliários. E quando falamos em diversificação, nada melhor do que buscar fundos do tipo tijolo para complementar a sua carteira e também ter uma boa segurança. E pensando nessa questão, eu trouxe 3 fundos imobiliários para você estudar e possivelmente escolher um deles para ser uma opção da sua carteira de investimentos. Eu vou te mostrar um pouco melhor a respeito desses 3 fundos imobiliários a partir de agora. Antes disso, eu só queria pedir para você, se você gosta desse tipo de conteúdo, que você se inscreva no canal, que você deixe o seu gostei e, se possível, também compartilhe com seus amigos que também gostam de ver vídeos e estudar sobre investimentos, principalmente fundos imobiliários. E vamos direto para a tela do computador, onde eu vou te mostrar um pouco melhor a respeito destes fundos imobiliários do tipo tijolo. A nossa primeira opção de fundo imobiliário do tipo tijolo, que também está com um ótimo preço, é o XPLG11, que é um fundo imobiliário do tipo tijolo com foco em galpões logísticos. A maioria daqueles imóveis, galpões gigantescos que você vê às margens das rodovias, muitas vezes faz parte de um fundo de investimento. Por exemplo, a XP também possui galpões logísticos distribuídos em várias localizações, onde os seus inquilinos alugam esse espaço para transformar em uma central de distribuição ou para facilitar o seu sistema de entrega, por exemplo, de empresas que trabalham muito com a questão de venda na internet, dentre outras, como por exemplo a Netshoes ou outras empresas como Magazine Luiza. O preço de negociação do XPLG11 na data de hoje é de R$ 98,75. Nos últimos 12 meses, o valor pago em proventos para os seus investidores foi de 8,41%. O seu PVP, que é um indicador que nos mostra se o fundo imobiliário está barato ou não, está aí aproximadamente em 0,86, ou seja, o fundo imobiliário está com preço descontado em relação ao seu valor patrimonial, em relação ao preço de negociação do momento no mercado. Se a gente for analisar o seu portfólio, que são os seus imóveis, temos aqui algumas opções, alguns dos ativos que são compostos aí no portfólio do XPLG11. Tem aqui 2 terrenos no Cajamar, provavelmente deve ser destinado para construção futuramente, ou até mesmo para venda para outro fundo de investimento. E imóveis já prontos aqui alugados. Tem aqui, por exemplo, um CD da Renner, que tem um espaço de 47 mil metros quadrados, CD da Unilever, que também é outra empresa multinacional, CD da Via Varejo no Cachoeirinha, e assim por diante. São muitos ativos, São 4, 8, 12, 15, 15 ativos aí, todos locados para uma quantidade diversa de inquilinos, para Rede Dia também em Americana, no interior de São Paulo, e também em Ribeirão Preto. Então existem 15 imóveis físicos aí, todos alugados em diversas localizações diferentes. Então você já tem uma boa diversificação, e todos os inquilinos também são inquilinos que têm um prazo, por exemplo, nos contratos, a maioria com prazo acima de 36 meses ou mais de 3 anos para você, como se você estivesse contratando um inquilino para sua casa, Quando você investe em fundos imobiliários, principalmente aqueles que possuem ativos físicos, consequentemente o objetivo é que você busque fundos de investimento que possuem bons inquilinos, que possuem uma vacância física baixa e uma vacância financeira também baixa. A vacância física, ela está ligada à questão do espaço sem locar. Aqui, por exemplo, esse Dia Ribeiro, que é um CD do Dia em Ribeirão Preto, 100% da sua área está locada, A sua vacância é zero, vacância física é zero, e vacância financeira, que no caso aqui também é chamada de inadimplência, é zero. Ou seja, Dia, que alugou esse espaço em Ribeirão Preto, alugou 100% do espaço e não deixou de honrar com seus compromissos com o fundo de investimento em nenhum momento, o que é interessante, é muito bom. Quanto mais dentro desse parâmetro você tiver os seus inquilinos, melhor. Um exemplo aqui de outro inquilino diferente desse, já tem um espaço locado menor, é esse condomínio aqui do Rio de Janeiro, da Cislog. Tem 38% desses 57 mil metros quadrados ainda sem um inquilino, de área faltando ser locável, mas também todo o espaço que está locado não possui nenhum tipo de inadimplência. Então a inadimplência e a vacância, que é o espaço físico locável, é bem baixo, é bem interessante e é ótimo. Quanto menos vacância
possuir, melhor. É sinal de que você tem inquilinos de qualidade e, consequentemente, você vai continuar recebendo aluguel com mais garantia. Então essa é a primeira opção de fundo imobiliário do tipo logístico, que está com um preço bom e com uma boa diversificação de ativos e pagando bons proventos mensalmente. A nossa segunda opção, VISC11, que é um fundo um pouco diferente, é do tipo tijolo, mas o foco deste fundo de investimento, diferente um pouco de logística, é em aquisição de shopping centers. Seu preço de negociação na data de hoje, R$ 105,84. Seus dividendos pagos nos últimos meses para seus cotistas, 8,15%. Não é algo tão exagerado, mas está dentro da realidade do setor. O seu PVP está aí aproximadamente em 0,92, então ainda está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial e pode ser também uma ótima opção com preço descontado. Agora, analisando também o seu portfólio, temos aqui algumas opções dos seus ativos físicos. Shopping Pátio Belém, a vacância em 1% aproximadamente, então está quase 100% do espaço desse shopping center está alocado. Uma inadimplência próxima de 4,2%, razoável. Existem outros aqui, por exemplo, Shopping Praia Costa, que fica no Espírito Santo, tem Shopping Guatemi Fortaleza, que fica no Ceará, uma vacância física próxima de 4% também, dentre outra infinidade de shopping centers, né? Você tem 4, 8, 12, 16, quase 20 shopping centers espalhados por diversas regiões aí em todos os cantos do Brasil, e todos eles aí com uma quantidade interessante de espaço locado. É uma quantidade de diversificação que você tem por estado, né? Você tem 25% dos imóveis em São Paulo, 15% no Rio de Janeiro e 15% no Ceará, e mais uma pequena porcentagem do seu patrimônio composto em outros diversos estados. Então são praticamente uns 15 estados diferentes, aí cada um com um ativo aí pertencente ao VISC11. E aqui a relação de prazo dos seus contratos, a maioria dos seus contratos acima de principalmente os 20%, 37% desses contratos estão acima de 36 meses ou por prazo indeterminado, o que também é interessante. Indexador de juros de reajuste contratual de aluguel, IGPM é o principal indexador de reajuste aí dos contratos, o que também é interessante. O IGPM no momento ainda está muito alto, e ainda possui aqui alguns fundos aí no seu portfólio também. Essa é a nossa segunda opção. Você investe com R$100 em 19 shopping centers diferentes espalhados por todo o Brasil. Então você teoricamente vai ser dono de 19 shopping centers e aí receber aluguéis desses 19 shopping centers respectivamente. Esse foi nossa segunda opção. Nossa terceira opção é o JSRE11. É um fundo com foco um pouco diferente dos outros. Também, é claro, o foco é ativos físicos, mas esse aqui já é mais voltado para lajes corporativas, que são aqueles prédios com salas corporativas que a maioria das empresas alugam para montar os seus escritórios, as suas centrais ali de comando de todas as operações dos seus grupos de empresas. Por exemplo, Faria Lima é um bom exemplo de que mais existe aqui em São Paulo, prédios ali com o objetivo em montar escritórios. Não é à toa que você passa ali qualquer horário do dia, você vê o pessoal saindo, chegando, um trânsito intenso, porque o excesso de escritórios que possui ali, o fluxo, né, desse tipo de funcionário ali é bem constante. E a maioria também pertence a fundos de investimento, não do JSRE11, mas de outros fundos de investimento também. O seu preço de negociação nesse momento, R$ 70,72. Os seus proventos pagos nos últimos 12 meses, 8,48%. Olhando agora o seu portfólio, alguns dos prédios aí pertencentes ao fundo JSR11. Edifício Praia do Botafogo, é um edifício de 717 metros quadrados no Rio de Janeiro, né? Vacância e inadimplência é zero, então nenhum problema com essa questão. Aqui já é um imóvel em São Paulo, Torre Ebony. Se você for buscar, pesquisar, aqui por exemplo no Estados Invest não mostra, mas se você estivesse analisando o mesmo fundo imobiliário pelo Fundos Explorer, você conseguiria ver até a localização, o endereço deste imóvel. Aí você pode, se quiser se aprofundar ainda mais em análise, observar, pesquisar a rua, onde que fica a localização e tudo mais. A vacância aqui no caso já é um pouquinho acima, né, 16%, mas pelo menos a questão da inadimplência financeira é zero. Aqui também é outro imóvel em São Paulo, aqui nas Nações Unidas Torre 3, também 100% de vacância no caso zero. A quantidade de imóveis é um pouco menor, são apenas 6 ativos, mas aqui já é com foco um pouco diferente e de forma geral a sua vacância, levando em consideração todos os ativos, é razoável, e a sua vacância financeira também é razoável, uma vez que nenhum desses 6 imóveis possui nenhum tipo de inadimplência, apenas alguns espaços físicos ainda faltando inquilino, mas pode acontecer com a melhora no cenário econômico, acontecer de esses espaços serem locados. Aqui relação também sobre o tipo de contrato, como que é o reajuste, e aqui a distribuição dos ativos, né? Praticamente 100%, 99% fica em São Paulo e apenas um imóvel no Rio de Janeiro. Essa é a nossa terceira opção. Então são 3 fundos imobiliários
imobiliários com ótimo preço e com uma quantidade de ativos também relevante e que estão pagando aí todos os meses os seus devidos aluguéis. Bom pessoal, esse vídeo foi 3 opções de fundos imobiliários do tipo tijolo que podem ser uma boa opção para você investir e receber aluguéis através apenas da primeira cota que você já investe. Você já vai começar a receber aluguel de shopping centers, por exemplo, quando você investir no VISC11, ou você pode receber aluguéis de galpões logísticos, ou se você preferir, aluguéis de prédios de laje corporativa, que são salas comerciais com foco ali em aluguéis para áreas de escritórios. São 3 boas opções que estão com ótimo preço no momento. Eu acredito que, olhando para os próximos 2 anos, quando o cenário estiver um pouco melhor, esses fundos imobiliários tendem a pagar até mais proventos, ter resultados melhores do que se levar em consideração dos últimos 2 anos, onde nós enfrentamos uma pandemia e não só fundos imobiliários, principalmente do tipo tijolo, mas como todos os outros fundos, todos os outros tipos de investimento, ações e entre outros, sofreram um impacto negativo gigantesco por causa do cenário pessimista que nós passamos, mas que agora está tomando um fôlego e a expectativa é que esse fôlego seja retomado também nos próximos períodos e, é claro, as coisas voltem a se normalizar e os fundos de investimento obterem um melhor resultado e pagar mais para os seus investidores. Então, comprar uma cota de um fundo de investimento destes a um preço mais atrativo pode ser uma boa perspectiva de que lá no futuro você receba mais proventos e ainda ganhe um bom retorno pela valorização dessas cotas. Bom pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que você compartilhe com seus amigos. Se você também gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu comentário qual dessas opções para você seria a mais ideal no momento. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.